24 anos. O André vai começar a nossa gravação aqui agora. Então, vamos lá. Eu sou fisioterapeuta de formação, Elisa, joia querida. E ao longo desses 24 anos já de formada, 24 anos atuando, eu fui me especializando, eu fui estudando um pouco mais e muito mais sobre os nossos comportamentos, a nossa mente, e como isso interfere diretamente no nosso corpo, como isso interfere diretamente na nossa vida. A minha primeira especialização, que é a minha paixão, é a acupuntura. Eu sou acupunturista com grande amor, com grande afinco, e fui me especializando em outras técnicas holísticas para entender mais sobre o corpo, como aromaterapia. Viajei até o Marrocos mais de 4 vezes para estudar aromaterapia. Eu gosto de beber na fonte, sabe? Eu gosto de fazer as coisas ir lá no começo. E a psicanálise entrou também na minha vida. Hoje eu também tenho uma formação em psicanálise, sou pós-graduada, e as constelações familiares, as formas terapêuticas diversas de conscientização, de consciência, como o Access Consciousness. Muitos aqui foram meus pacientes de Access também. Entraram com uma forma muito complementar e muito importante para mim. Hoje, a minha proposta para esse encontro é que a gente efetivamente consiga fazer uma limpeza no nosso passado, das coisas que a gente carrega e que a gente nem sabe que carrega, mas quando você se percebe, entra ano, sai ano, você está ali amarrado e acorrentado em histórias que, com ou sem seu consentimento, se repetem. Os enredos mudam, mas as histórias e os resultados acabam sendo sempre os mesmos, né? O meu interesse por isso começou com o Bert Helling, que é o pai das constelações familiares, né? Quem traz à luz da forma terapêutica a constelação familiar ou a constelação sistêmica, independente de como a gente chama. E eu gosto sempre de começar falando um pouco sobre o Bert, porque o Bert é um alemão que foi à guerra, que se formou em teologia, então ele não tem uma certificação médica, né, ou algo que a gente trate aí com uma importância dentro aqui no Ocidente. Mas perto dos 50 anos foi quando ele realmente começou a estudar um pouco mais sobre a mente, o comportamento e todos os aspectos psicoemocionais. E isso, para mim, é um grande estímulo, porque aqui mesmo nessa sala, e nos mais de 10 mil pessoas que passaram pela minha vida, como clientes, como pacientes, como alunos, eu percebo que é um bálsamo para a gente saber que a gente pode ainda, independente da profissão que a gente execute uma vida inteira, executar uma nova profissão, escolher um novo caminho e fazer uma nova vertente para a nossa vida, né? E estudei com outras pessoas também, o Maturana, no Chile, alguns outros que eu não tive a oportunidade de ir pessoalmente estudar, mas estudei a bibliografia toda dele aqui. Bom, o que importa sobre isso é que, para quem não conhece de constelação, as constelações são uma ferramenta, constelação sistêmica, constelação familiar, é uma ferramenta que possibilita a gente a colocar em ordem todo o nosso sistema ancestral, toda a nossa ancestralidade, as energias que passam. E assim como lá no Access, quem já me ouviu falando bastante sobre o Access, que é uma técnica que eu também gosto muito, o nosso DNA, ele é uma marca, mas ele também pode ser mudado. A gente pode despolarizar um neurônio, a gente pode desprogramar uma estrutura que veio programada para que a gente não fosse adiante. E aí, para o dia de hoje, eu preparei alguns exercícios sistêmicos, em que eu misturo um pouco das técnicas, mas exercícios sistêmicos
ajudam a gente a colocar em ordem as coisas. Bert tem um livro muito interessante que ele diz o seguinte: a ordem precede o amor. O que ele quer dizer com isso? Não sei se vocês já passaram por uma circunstância assim, ou já viveram uma circunstância assim, aonde você fala, nossa, eu estou aqui dentro dessa relação, e não necessariamente uma relação amorosa, sexual, mas uma relação, inclusive, entre irmãos, ou uma relação entre familiares, em que você fala, nossa, olha, eu vou mudar isso aqui no amor. O amor vai fazer mudar. E aí você ama, e aí você dedica com muito amor, e o amor não muda. Porque a ordem precede o amor. A gente primeiro precisa colocar a nossa energia, a nossa estrutura em ordem, para que o amor possa acontecer e sim fazer as transformações. Não entendam com isso que o amor não muda. Claro, claro que ele é capaz de mudar e é capaz de transformar. Primeiro, quem deseja. Segundo, a gente precisa estar na nossa ordem. Senão a gente sempre vai se dedicar ao outro, ao outro, ao outro. E o eu nunca vai estar ali na frente. Né? E, bom, como eu tenho feito durante esse mês ou 2 meses, eu não sei se está todo mundo me acompanhando, a Indira abriu a câmera dela. Olá, seja bem-vinda, Indira. Eu tenho feito um trabalho efetivo sobre alguns desbloqueios sobre o dinheiro. E aí, para não ficar num caminho muito capitalista, mercantilista, ou qualquer coisa que você chame disso, a importância do dinheiro na nossa vida, no nosso fluir, é uma importância assim como a mãe e assim como a nossa vida. Porque o dinheiro é o que ajuda a nos nutrir, é o que compra a comida, é o que compra possibilidades para que a gente tenha uma boa vida. A mãe é quem nos nutre inicialmente, a mãe é quem traça um caminho. Então, quando a gente começa a falar de relações, começa a falar de dinheiro, a gente vai olhar para a mamãe. E aí, por isso que é lindo ter aqui as mamães com os bebês aqui por perto, e, enfim, e outras mães que não estão com as crianças aqui, porque a partir do momento que uma mulher se cura, ela cura uma linhagem também. Então, tenho certeza que quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esses, ou trabalhos mais profundos, a gente também está garantindo que a nossa linhagem, tanto para cima como para baixo, pode se fazer, pode se retratar e pode se alinhar. Bom, quando a gente fala de encerrar ciclos, limpar o passado, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para as expectativas que a gente tem sobre o passado. Para começar essas questões de expectativa, eu vou pedir para vocês baixarem as barreiras de vocês sobre o que a gente vai falar aqui, receber, estejam abertos para receber, mesmo quem já conhece ou quem já pratica, sempre uma contribuição, ouvir algo de uma versão diferente, mas e vamos destruir e descriar as expectativas que a gente tem em relação ao dia de hoje, para que o que a gente pode receber seja ainda mais magnífico e mais divertido. Bom, quando a gente fala de expectativas do passado, tudo que eu trouxe para a gente hoje é baseado em bibliografia real e muito da minha experiência também, ok? Tudo que eu já comprovei fisicamente com meus pacientes, com os meus clientes, com os meus alunos, eu trouxe para vocês aqui hoje. Não há achismos. E o Bert falava o seguinte: quando a gente cria uma expectativa do passado, o que poderia ter sido se... se eu tivesse falado, se eu tivesse encerrado, se eu tivesse feito isso antes. Não foi e nunca será. Então, a partir de hoje, todos os momentos que vocês ouvirem na cabeça de vocês a expressão, nossa, o que teria sido se, o que aconteceria se, vocês repitam internamente, não foi e nunca será. Nossa, se a minha mãe tivesse feito isso, não foi e nunca será. Escrevam, não foi e nunca será. Tenham isso sempre na mente de vocês.
Nossa, se ontem eu tivesse... Não foi e nunca será. Por que que a gente precisa dessa dinâmica e ela tem que ser, assim, deliberadamente escrita para nós? O Bert Helling, eu vou chamar de Bert para ficar mais curtinho aqui, o Bertin falava que quando a gente continua com as expectativas sobre o passado, a gente não constrói nada no passado e nem lá nada no futuro. A gente constrói aqui, no dia de hoje, no presente, nem amanhã a gente constrói. A gente até planta para a construção acontecer, mas a construção ela acontece hoje. E se eu olho para o passado com o que teria sido se, não foi e nunca será. Se não vira uma fantasia. E a fantasia é uma tendência a tirar a gente da nossa realidade, a tirar a gente da possibilidade de plantar o novo. E isso é muito comum. Eu vejo nas retrospectivas de algumas pessoas aqui, falando, nossa, eu tivesse, se, não foi e nunca será. A partir de hoje, todas as vezes que vocês pensarem, vierem à mente, ou se alguém falar para você, olha, Elisa, se você tivesse, não foi e nunca será. Porque isso foi. Ok aqui? Não foi e nunca será. Porque Legal. aí, no caso, André, se conecta com o passado, né? Você traz à tona a energia, não é isso? Não apenas se conecta com o passado, te faz querer criar no passado. Ah, certo, entendi. Porque se eu me conecto com o passado, eu posso ainda encerrar esse passado e seguir adiante. Sim. Se eu conecto com o passado e olho para ele e falo, nossa, se minha avó tivesse feito, hoje seria diferente. Não foi nem nunca será. Agora eu faço diferente. Entende? Sim. Não é apenas se conectar, não há mal em se conectar. A grande questão é, eu me conecto e faço o que com essa conexão? Sim. Eu torno ela agora uma realidade que não existe. Ela se torna fantasia. Isso, para não acaba validando e aí traz como se fosse a sua realidade, não é? E essa realidade não vai acontecer, porque isso é uma fantasia. Uhum. E isso é uma das coisas que... Fantástico. Dentro da... Obrigada. Dentro das questões que a gente fala, inclusive, só puxando esse gancho que a Vânia trouxe sobre fantasia, é quando a gente fala da visualização. Eu falo bastante aqui sobre visualização. E visualização não é criar uma fantasia. Visualização é criar uma realidade que pode se transformar. Se você visualiza o passado, ele não vai se transformar. Mas se você visualiza daqui adiante, ele pode começar a se transformar e chegar lá. Aí entram as grandes coincidências da vida. Quem já passou por alguma sessão de Access, quem já passou por alguma constelação, percebe que logo no dia seguinte, um monte de coincidência acontece. Nossa, André, olha que coincidência. Eu falei com você sobre carro vermelho e agora eu só estou vendo carro vermelho na rua. São várias coincidências? Não, é porque você trouxe à tona a visualização do seu cérebro e o seu cérebro busca dioturnamente que você tenha razão. Nossa, como teria sido? Ele vai o tempo todo buscar, nossa, olha, teria sido mais divertido, teria sido mais legal, teria sido mais dinheiro, você teria o olho azul, você teria... Mas não foi, nunca será. Então, como pode ser daqui para frente? Né? A minha casa, a minha família, meu irmão, minha mãe, minha irmã, meus avós têm os olhos azuis e verdes, assim, ó, duas bilocas. Falei, gente, e eu? Por que eu não tenho esse olho azul? Ou esse olho verde? Foi muito simples. Eu comprei lentes de contato verde. Encerrei a questão. Acabou. Eu posso plantar para frente, mas naturalmente não foi, nem nunca será. Mesmo que eu olhe para o passado. Se minha mãe tivesse casado com o primeiro namorado dela que tinha um olho azul, talvez eu tivesse mais chance. Não foi, nem nunca será. Bom, e aí, fazendo liberando as expectativas do passado, a gente começa a poder tomar
posse da nossa vida. Como assim tomar posse da vida? Eu já tenho posse da minha vida. Será que você tem posse da sua vida? Porque quando a gente ainda não tomou posse, a gente vive sempre numa posição de recuo. Eu prefiro estar sempre um passo atrás para observar melhor. Eu prefiro estar sempre no recuo. Só que a gente também precisa entender que os nossos resultados são somas de ações. Se eu me mantenho no recuo, se eu me mantenho esperando, isso é, André, não foi nunca será. Se eu me mantenho esperando, se eu me mantenho no recuo, eu nunca vou tomar posse da minha ferida e ir à frente. A minha vida vai ficar sempre um passo atrás. Nossa, mas e aí você está dizendo para que eu não seja tão sensata? Não, que você tenha sensatez, mas no presente e no que você quer plantar. Não no que foi e nem nunca será. Eu comecei falando para vocês aqui um pouco sobre dinheiro. Bert falava, dinheiro, vida e mãe têm a mesma energia. Como eu trato a vida e a mãe é como eu trato o dinheiro. Não tem jeito. Ai, nossa, mas eu trato a minha mãe com muito carinho, meu tchuk-tchuk. Você vai tratar o dinheiro dessa forma. O dinheiro quer ser tchuk-tchuk. O dinheiro é energia de vida. O dinheiro quer ser bem gasto. O dinheiro quer ser bem investido. E quando eu falo energia, não é apenas as polaridades energéticas da vida, não. É energia de troca real. Vocês lembram a história do dinheiro, como ela começou? Ela começa no escambo. Eu te dou um fardo de peixe e você me dá uma cesta trançada. É a troca. Depois eu te dei um fardo de peixe e começou-se a trocar por moedas, por um papel. Mas ainda assim é uma troca. Eu troco as minhas horas de trabalho por uma quantidade de dinheiro. Eu troco horas da minha vida por uma quantidade. E isso é uma energia de troca. Assim como foi com a nossa mãe no início. Ai, André, mas não foi com o pai também? Foi. Foi, claro que foi. Mas esse momento que a gente está falando aqui é sobre a nutrição. E quem nutre a gente inicialmente é a mãe. Nossa, mas eu não amamentei, minha mãe não me amamentou. Ok, ainda assim ela me nutriu dentro da barriga dela. Pode até não ter nutrido fora. E a gente precisa tomar posse de quem são os nossos pais, de quem é a nossa mãe. Ótimo. Vamos então agora aproveitar o papel de vocês, o papel e a caneta que está aí. Segura nesse gancho. E agora a gente vai fazer um exercício sistêmico para a gente liberar o passado financeiro. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão colocar no papel uma sua árvore genealógica. Como é que é isso? Você pode colocar em formato de árvore, que nem aqui a minha árvore da vida atrás de mim. Só que você vai começar por você. Então, você vai colocar o seu nome, Elisa, Samara, Bianca, Indira, a Isabela, Vânia, Gabriela, Letícia, Josi, Nayara, André. Você vai colocar o seu nome e você vai subindo para os seus pais até os seus bisavós. Ah, eu fui adotada. O nome dos seus pais que hoje te adotaram e se você souber o nome dos seus pais de origem também. Irmãos não, né? Só Oi? pais e bisavós. Irmãos não. Não. Pai, mãe, avô, avó dos dois lados e os bisavós. São ao todo 16 pessoas, digamos assim. Não vai colocar os irmãos, porque a gente está colocando a ordem na sua vida, não na vida deles. Eu não lembro dos meus bisavós. Não tem problema. Avô do parte do papai, da mamãe, não tem problema. Coloque a parte da qual você se recorda. Certo, até porque é a energia que vai vir, né? Na árvore, né? Isso. Mas comece por você, ok? E só deixa fluir esse movimento. Tenta lembrar do nome de uma foto, de uma cara. Ah, esse aqui era o papai do vovô. Não importa. Façam essa árvore. Desenhem isso, partindo de vocês para eles. E tenta ver o movimento que isso vai fazendo. Escrevam aí.
Tem problema pôr o apelido? Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Zero, 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 zero problema. Começa com o nome do pai, da Começa mãe. com o seu. Por exemplo, eu colocaria Andréia, Paulo botei. e Inácia. Tá. Da minha mãe, Augusto e Lilita, do meu pai, Judite e Áureo. Entendeu? E aí Tá, deles. entendi. Você embaixo e ele subindo na sua árvore. Isso, Letícia. Isso. Ok, quando tiver todo mundo ok, faz um joinha aqui para mim. Se não souber o nome dos bisavós todos, não pode pôr interrogação? Não, coloque papai do papai. Ah, beleza. Tá. Ou papai do vovô. Tá. Tá? Tá. Vamos colocar ordem. Papai do vovô, papai do papai. Se eu não souber o nome do meu avô também, não tem problema. Tem gente que não conviveu com o vovô e nem sabe como é o nome dele de verdade. Não tem problema. Beleza. Joia, joia. Joia aqui. Beleza. E aos que já foram terminando, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, olhando para esses nomes, ou para esses apelidos, ou para a forma como vocês chamaram essas pessoas, tentem fazer uma análise real da relação dessas pessoas com o dinheiro. Só olhe. Nossa, André, não tem a menor ideia. Ok. Olha para essa árvore que você fez e tenta imaginar qual é a relação dessa pessoa com o dinheiro. Alguém foi lesado? Alguém enriqueceu ilicitamente? Alguém foi prejudicado porque foi e que enriqueceu e os irmãos excluíram? Como que foi a construção do patrimônio dessa família? Alguma dessas pessoas foi para a guerra e morreu na guerra e por isso deixou a herança? A herança veio de uma morte traumática? Teve mortes pelo dinheiro? Alguém foi excluído de relacionamentos ou dos filhos? Algum deles usufruiu algo que não era deles? Tenta tomar um pouco de consciência disso agora. Nossa, eu não tenho a menor ideia. Ok, começa com seu pai e com a sua mãe, que você viu eles e você viveu com eles. Você consegue imaginar como é a relação do seu pai ou da sua mãe com o dinheiro? Como é que é a relação? Nossa, está sempre endividado? Nossa, tem pânico do dinheiro. Tem gente que tem raiva do dinheiro, não pode ter na mão que quer gastar e acabar com ele logo, porque tem raiva. Tem gente que tem raiva. Tenta olhar e ter uma consciência agora. O que vem para vocês? Se vocês quiserem anotar as falas, as palavras que vêm à mente de vocês, anotem. Vejam o que aparece. Andréia, eu não lembro, não sei os nomes dos meus bisavós, Não tanto tem paterno problema. quanto materno. Papai do vovô, mamãe da vovó. Coloca só o nome do Nem papai as- do vovô, mamãe da vovó.
Tipo assim, eu não lembro do nome da minha bisavó paterna. Eu colocaria mãe da vovó. Mãe da avó Judite. Tá. Entrou uma pessoa aqui, Maria. Tenta não cair de paraquedas, Maria. Nós estamos numa dinâmica agora, fazendo a nossa árvore genealógica. Você está aí? Liga a sua câmera para ver se você está aí, Maria. Para a gente não quebrar também esse campo bacana que está formado aqui. André, vê se você consegue contato com a Maria aí, para ver se ela está aqui. Senão, a gente convida ela num outro momento, tá bom? E coisa simples, gente. Por exemplo, a história da minha avó é curiosa, porque a minha avó era francesa, a mãe da minha mãe. E ela veio para o Brasil num navio, porque o cunhado dela era uma família muito afortunada. E o cunhado dela casou com a irmã dela para roubar a fortuna. Quando ele se casou, ela tinha 13, a irmã tinha 15, ele botou as duas no navio e mandou de caminho para o Brasil. E a gente não tem mais histórico familiar. A gente não tem herança nenhuma de vovó. Porque o cunhado roubou. Nossa, Andréia, mas como é que é a história do detalhe? Eu não sei, eu também não sei. Vovó morreu e não falava sobre isso. Mas a gente sabe que isso aconteceu. Então, olha, na minha história familiar, eu tive alguém que se enriqueceu ilicitamente, que foi prejudicado quando era rico. O que vocês lembrarem, o que vocês tiverem na mente. Quando vocês conseguirem ter algumas palavras de conscientização aí, que vocês podem ter escrito no papel de vocês, eu vou pedir para vocês me darem um ok para a gente seguir com o exercício disso mesmo. Terminei. Agora é para escrever. Deixa eu ver. Que delícia. Estou vendo a turma ainda escrevendo. Andréia, tu Oi? pode só repetir para mim, por favor, o que é para escrever? Eu terminei minha árvore. Na verdade, não é só para escrever, é para você ver se você consegue ter consciência, analisando como é a relação dessas pessoas com dinheiro. Como é a relação da tua mãe com dinheiro? Como é a relação do teu pai? Como é a relação dos teus avós com dinheiro? Até onde você sabe? Alguém foi prejudicado em relação ao dinheiro? Alguém foi lesado? Como foi a construção do patrimônio de vocês? Alguém recebeu uma herança que veio de uma morte trágica, por exemplo, vindo da guerra, ou, enfim, de uma... o que quer que seja, né? É só ver se você consegue trazer à consciência um pouco dessa relação familiar que tem lá para trás sobre o dinheiro. Por que eu estou pedindo isso? Porque muitas vezes a gente está rodando em ciclos, em círculos, sem saber por quê. Nossa, eu ganho muito dinheiro, mas eu sempre me pego endividado. Quando chega no final, eu estou sempre sem grana. Eu gasto tudo. É a história da raiva do dinheiro, né? Parou na minha conta, eu tenho que queimar, porque... Nossa, a minha bisavó, por parte de pai, tinha uma frase clássica que a gente ri até hoje. Minha bisavó era italiana, eu sou um baita de um vira-lata, né? Que é francês e italiano, e minha avó italianíssima falava assim... honrando uma história que não é nossa, Vânia, é isso mesmo. A minha avó, ela falava assim, quem não rouba não herda, minha filha, deve na merda. Nossa, eu não pretendo roubar. E herança já foi roubada, e lascou para mim, né?
Então, para a gente fazer um caminho diferente, até essas coisas que a gente ouvia, nossa, minha filha, dinheiro não dá em árvore, você acha que é assim? Todas essas frases que a gente já ouviu em algum lugar. Essa é a relação da nossa família com o dinheiro. E olha, mesmo que você fale, nossa, mas que bobagem, eu rio até hoje da história da minha avó, quem não rouba e não herda, deve na merda. Dinheiro é sujo, não bota mão de dinheiro, criança não fala sobre dinheiro, né? E muitas nuances sobre dinheiro, elas acabam levando à frente sem que a gente faça, porque isso foi a ordem que colocou para gente. E aí eu não posso tomar posse disso. Nossa, agora que você ganhou dinheiro, né? Esqueceu dos pobres. Né, Nai? André, deixa eu perguntar. E no nosso nome, a gente coloca alguma coisa em relação à nossa atual situação ou não? Não, a gente só vai olhar para eles agora. Tá? Porque a nossa situação, na maioria das vezes, vem precedida da ordem deles que falhou. A gente vai olhar para eles e vai falar, nossa, caraca, eu estou honrando, eu estou sendo leal à minha mãe, eu estou sendo leal à minha avó, eu vou lidar com dinheiro com raiva hoje. Quando eu falo com raiva, é verdade, tem gente que queima, tem dinheiro para gastar. Vocês lembram do filme Meu Nome Não é Johnny? Que ele fala, eu não quero ganhar 1 milhão, eu quero gastar 1 milhão. Isso é raiva do dinheiro. Ah, porque não gastar não é bom? Não, como é que você gasta? Você gasta para nutrir a sua vida ou você queima ele? Se ele traz nutrição para a sua vida, cara, tá no super caminho. Porque é sobre isso que a gente está falando, sobre nutrir a nossa vida. Né? Bom, feito isso, vocês podem anotar, mas eu vou pedir para que vocês repitam comigo as frases que eu vou dizer agora. Tomando posse dessa consciência, depois vocês podem revisitar esse exercício. Vocês podem sentar com mamãe, com papai ou com vovó e falar, vem cá, como é que construiu o patrimônio? Conta aqui para mim, como é que foi que chegou dinheiro para vocês? Pode sentar com eles e conversar, mas eu quero que vocês digam e podem anotar essas frases que vocês podem usar novamente quando você perceber. Assim como não foi nem nunca será. E se não foi nem nunca será, a gente vai falar o seguinte, olhando, analisando realmente, tomando consciência sobre a relação dos nossos pais e antepassados com dinheiro. A gente vai falar o seguinte, a partir de hoje, eu faço diferente. Quero ver vocês. A partir de hoje... André, libera o microfone da turma toda, por favor. A partir de hoje eu faço diferente. 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 De hoje eu faço diferente. A partir de hoje eu faço diferente. A partir de hoje eu faço diferente. Elisa, faltou você, Isabela? A partir de hoje eu faço diferente. Ok, e a gente vai continuar falando. Eu entendo que o dinheiro deve ser respeitado. Eu entendo que o dinheiro deve ser respeitado. Como energia de vida. Como energia de vida. Energia de vida. E quanto mais eu respeito... Quanto mais eu respeito... mais ele flui em mim. Mais o quê? Ele flui em mim. Ele flui. Quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Eu vou escrever aqui. Eu entendo. Gente, repete para mim, eu parei no respeitar como energia de vida. Eu estou escrevendo aqui. Então, vamos lá. Eu entendo que o dinheiro deve ser respeitado como energia de vida, e quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Eu entendo que o dinheiro deve ser... Todo mundo, né? Fala. Todo mundo, podem repetir juntos.
Eu entendo que o que o dinheiro dinheiro deve ser respeitado como energia de vida. Quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Eu entendo que o dinheiro deve ser respeitado como energia de vida e quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Ok. Respeitado como energia de vida. E quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Ok, e aí eu estou seguindo com a frase que eu já estou colocando aqui. Deve ter deixado essa frase escrita já, né? Eu vou dar energia e já viu. Opa, aqui. Minha. Aqui, vamos lá. Hoje eu entendo que ao me endividar, estou olhando para a minha história familiar. Portanto, eu começo o meu caminho de libertação. Hoje, eu entendo que ao me endividar, estou olhando para a minha história familiar. Portanto, começo o meu caminho de libertação. Hoje entendo que ao me endividar, estou olhando para a minha história familiar, portanto, começo meu caminho de libertação. Podem terminar de copiar a frase. Por que é importante a gente dizer e falar? Porque a gente está dando mais informações para o nosso cérebro. Lembra que eu falei que tudo que eu falo, ele acredita e ele arruma uma forma de fazer ser verdade. Então, a partir do momento que eu tomo consciência de como é a minha relação familiar com o dinheiro, do que pode ter vindo antes de mim, eu posso olhar e falar que a partir de hoje eu faço diferente. Eu entendo que o dinheiro deve ser respeitado como energia de vida e quanto mais eu respeito, mais ele flui em mim. Hoje, ao me endividar, ao não ter posses, a não ter rendas, eu estou olhando para a minha história familiar. Portanto, eu começo o meu caminho de libertação. E assim está feito. Esse é um exercício que vocês podem revisitar outras vezes. Vocês podem olhar depois. E isso é o começo. A gente começa a transformação com um exercício como esse. A gente vai fazer mais outros, calma. Eu quero que vocês tenham consciência, tornem conscientes isso que está aparecendo para vocês. E talvez, por coincidência, amanhã vocês acordem e falem, nossa, eu nem me lembrava de tal coisa. E aí você, ok, mas hoje eu faço diferente. Ainda com muito respeito à minha família, mas hoje eu faço diferente. Deixa eu fechar o chat aqui para eu vê-los. Ok? Todo mundo está ok? Vocês conseguiram separar a foto da família de vocês? Não? Mais menos? Tem no celular? Deve estar fazendo pelo celular, Gabriela. Tá? Ok. Mas o que eu quero, então? Tá. Se vocês estiverem com a foto dos familiares de vocês, ou de pessoas que sejam pai, mãe, os avós, ou um tio que me criou, não importa. É importante as pessoas que sejam essa referência para vocês, o pai e mãe, e os avós. Eu quero que agora vocês, no mínimo, mentalizem eles, e eu vou falar algumas palavras, e vocês podem repetir internamente para vocês. Vamos fazer o seguinte, depois eu passo isso para vocês não precisarem escrever. E aí eu mando isso aqui para vocês, até lá no nosso grupo Tá todo mundo no grupo do WhatsApp, não tá? Então eu mando aqui isso em PDF para vocês, e aí vocês vão ter o exercício e essas frases escritas, tá? Então acompanhem aqui a gente
falando e tentando repetir, aí eu vou falar com calma para repetirem internamente. O que eu quero que vocês façam agora? Lembra que eu falei que quem ainda não tomou a vida vive sempre numa posição de recuo? Então agora a gente vai fazer um exercício para a gente tomar força da vida. E eu quero que vocês sejam bem honestos com vocês nesse momento. Então, se vocês quiserem até fechar os olhos ou ficar olhando as fotos, quem trouxe as fotos, é legal olhar realmente para a foto. Quem não está com a foto, tentar visualizar, mas ficar presente aqui comigo. A do celular pode, Andréia? Pode, meu amor. A foto que você tiver, a imagem que você tiver. Eu tenho a dos meus pais aqui no celular. Pronto. Pode ser a imagem que você tem na mente, tem pais aqui falecidos, mães falecidas. E se você não tiver nem, não, isso me deixa um pouco entristecido, então não quero ver essa foto, não tem problema. Eu quero que você tenha a sensação de que eles estão aí presentes. Eu quero que você se imagine diante desses ancestrais, se imagine diante dos seus pais, se imagine diante dos seus avós, da sua ancestralidade. Se tiver com a foto, olhe para a foto e repitam comigo assim: meus queridos ancestrais, pai, mãe, eu sinto muito por ter rejeitado vocês e esse grande presente que vocês me deram, que foi a minha vida. Meus queridos ancestrais, pai e mãe, eu sinto muito por ter rejeitado de vocês esse grande presente que vocês me deram, que foi a minha vida. Isso é tão grandioso que, por vezes, eu não soube lidar. Eu sinto muito por ter exigido mais de vocês do que vocês tinham para dar. E por não ter mais de onde tirar essa responsabilidade e não ter feito por mim mesmo. Isso é tão grandioso que, por vezes, eu não soube lidar. Eu sinto muito por ter exigido de vocês mais do que vocês tinham para dar. Por ter retirado de vocês a minha responsabilidade de fazer por mim. Durante muito tempo, eu cobrei mais do que eu agradeci. Mas agora eu vejo vocês. Durante muito tempo, eu cobrei mais do que eu agradeci. Mas agora eu vejo vocês. Eu recebo a força que vem de vocês, como vocês são. Eu recebo a força que vem de vocês, como vocês são. Eu sou 50% meu pai. Eu sou 50% minha mãe. Eu recebo o que é meu e deixo o que é de vocês. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Eu recebo o que é meu e deixo o que é de vocês. E sintam o corpo de vocês como ele está agora. Foi leve falar isso? Ou foi muito pesado ainda? Leve. Foi difícil falar, mas depois ficou leve. Ok. A gente se emociona também um pouco, né? Traz um calorzinho aqui no coração. Leve e emocionante. É preciso que a gente lembre que eles fizeram só o que eles deram conta. Muita emoção. Eu também me emociono falando. Muito, muito mesmo. É, bem pesado e bem emocionante. Porque... Pode falar, Elisa. Para mim, eu senti bastante calor nas mãos, assim, no corpo em si, mas foi leve. Legal, legal.
o que acontece? Quando a gente se mantém ainda cobrando, nossa, mas podia ter feito diferente, não foi nem nunca será. Quando a gente continua cobrando dos pais hoje algo que eles não têm para dar, a gente não pega. É isso mesmo, Letícia, liberar deles essa responsabilidade que não é mais deles, né? Agora é nossa. A gente já se nutre, a gente já escolhe o que come, a gente não mama mais e nem vai lá no cordão umbilical. A gente já escolhe. E assumir essa responsabilidade é também pegar a força de cada um. Tem 50% do pai, 50% da mãe. Se hoje, inclusive, você consegue se conscientizar para se transformar, isso também veio deles. E agora você pode se transformar. Dentro de um caminho sistêmico de constelação, a gente diz o seguinte: existem 3 famílias. A nossa família de origem, papai e mamãe. A nossa família que a gente constitui, que pode ser eu e meu marido, eu e minha esposa, ou eu sozinho na minha casa, que é também a minha família. E os filhos, caso eu tenha ou resolva ter. São 3 famílias diferentes. A primeira família, que é a família dos pais, a gente ressignifica. A gente não arrasta. Eu ressignifico a família dos meus pais. A minha família, que sou eu e a pessoa que eu escolho, ou eu sozinha, eu governo. É o meu governo quem vai decidir. E a família, terceira família, a família que segue, é a família que a gente treina. Nossos filhos. A gente treina para que eles sejam melhores. A gente treina para que eles saibam seguir a vida deles e tomar a força da vida deles. Então, esse é um exercício que faz a gente tomar a força da vida para a gente, assumir a responsabilidade. Eu pego a força que eles têm, eu pego o melhor deles, porque o melhor deles é o que me fez. Mas hoje, eu assumo a responsabilidade de me nutrir, eu assumo a responsabilidade de seguir, eu assumo a responsabilidade de ser quem eu sou. Não mais cobrar e exigir deles o que eles já não tinham antes e hoje têm menos ainda para dar. Assim, a gente começa a encerrar grandes ciclos que estão acorrentados a essa cobrança, estão acorrentados à nossa não ação. Se a gente não toma força da vida, a gente não entende que as nossas ações, nossos resultados é um somatório de ações nossas, não mais deles. E aí, tudo bem até aqui? Todo mundo meio sacudido, mas está bem? André, Pode falar, amor. rapidinho, esses dias eu estava no shopping com uma amiga minha, e aí eu lembrei de você e do André, que ela estava com o menininho dela dando um show, aí ela começou a chorar. E ela falou para mim, eu não sei o que eu faço com essa criança, como que ele vai ser um adulto? Aí eu lembrei do que você e o André me falaram em momentos distintos, um estava em um lugar, depois estava o outro, ambos com a Olivia, e eles falaram, e eu questionava, né? Gente, essa criança é de outro mundo. E vocês dois falaram para mim, não, nós só estamos preparando para que ela seja melhor do que nós somos. Nós estamos preparando ela para um mundo melhor. E eu virei para ela e eu falei, viu? Você que tem que preparar ele. Ele não tem noção. Quem tem que fazer ele melhor é você. Se você já tá falando para ele que não sabe como que ele vai ser um adulto desse jeito, você já tá carregando para ele uma perspectiva ruim do que você quer que ele seja. E veio muito essa questão agora. Eu consegui entender isso da geração, da sementinha que a gente planta, né? É isso. E a gente nem sabe o que vai ser colhido. Mas, realmente, isso que a gente falou para você, tem um ano isso, Nay. Eu conheci a Nay em Natal, num resort, e a gente nunca mais se encontrou, mas nos adoramos por aqui, né? Por enquanto. Por enquanto, isso. Mas qual é a grande questão? Cara, tomara que a gente seja melhor que os nossos pais. Eles fizeram um puta trabalho.
Se hoje você olha e fala, acho que eu melhorei um cadinho a minha geração, eles fizeram um bom trabalho, mas a ordem precede o amor. Ainda assim, eu me coloco humildemente diante deles e eu falo, eu recebo a força que vem de vocês. Eles não são fracos. Eles me fizeram quem eu sou. É isso. Já já a gente abre para compartilhar, porque se alguém quiser também sair, a gente encerra o nosso campo, e aí as pessoas podem sair, ou a gente vai comentar, eu vou abrir um espaço aqui para a gente até trazer uma facilitação, quem quiser também. Bom, e aí a gente falou inicialmente sobre liberar a expectativa do passado, liberar o nosso passado financeiro. A gente falou de tomar a força da vida para a gente ir adiante. E aí agora eu vou compartilhar com vocês algumas frases que eu selecionei, que é um exercício sistêmico para isso. Exatamente, Letícia. A gente percebe quanto é capaz, porque eles fizeram parte deles, fizemos parte deles agora, né? E agora é um exercício sistêmico para a gente encerrar ciclos mesmo. Assim que terminar aqui, eu já vou compartilhar com vocês, para que vocês tenham isso em mão, e eu acho até que vale a pena amanhã, na virada do ano, vocês repetirem isso daí. Não precisa ser na virada, né? Nada assim, mas repetirem ainda para que vocês entrem com uma energia renovada, mas com um pé direito também. E sobre encerrar ciclos, definitivamente, eu vou falar. Vocês podem repetir aí, eu vou falar devagar, vocês podem repetir mentalmente, ou podem repetir em voz alta, não tem problema, isso não me atrapalha, não acho que atrapalhe os colegas, se não quiserem. Bom, vamos lá. Eu encerro agora todas as histórias inacabadas, situações mal resolvidas e experiências mal digeridas do passado. Eu encerro agora todas as histórias inacabadas, situações mal resolvidas e experiências mal digeridas do passado. Eu coloco um basta naquilo que não faz mais sentido na minha vida. Eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ultrapassado. Eu coloco um basta naquilo que não faz mais sentido em minha vida. E eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado. Que as experiências antigas não me tragam o peso da dor, e sim a sabedoria que guia os meus passos. Que as experiências antigas não me tragam o peso da dor, mas sim a sabedoria que guia os meus passos. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, me sufoca e me limita. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, me sufoca e me limita. Que eu saiba soltar tudo improdutivo e esteja aberto ao novo. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações necessárias. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações necessárias. Eu coloco um fim em todas as dores não superadas, desilusões afetivas, escassez, males físicos e emocionais, todas as mágoas que me ligam ao passado. Eu coloco um fim em todas as dores não superadas, desilusões afetivas, escassez, males físicos e emocionais, e todas as mágoas que me ligam ao passado. Eu encerro os ciclos antigos, os agradáveis e os desafiadores, com consciência tranquila que eu cumpri a minha missão com eles e eles comigo. Eu sigo adiante para que novos ciclos iniciem agora. Eu encerro os ciclos antigos, os agradáveis e os desafiadores, com consciência tranquila de que eu cumpri a minha missão, com eles e eles comigo. Eu sigo adiante para que novos ciclos se iniciem agora. Está feito.
Tudo bem por aí? Maravilha. Bom, Você vai mandar essas frases, né, André? pode deixar que eu vou. Eu vou mandar assim um PDFzinho, tá? Do jeitinho que eu conduzi aqui para vocês não se perderem. E aí, só mais um exercício com as folhinhas que vocês ainda estão aí. Flui energia muito, né, gente? Eu transpiro pra caramba, porque, uau, isso é libertador, né? É muito libertador. Bom, e aí, antes de abrir aqui para a gente fazer uma conversa a mais, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu queria encerrar com uma história-exercício. Vocês ainda vão usar os papéis que estão aí. É uma história muito bacana e que eu faço com a Olivia, né? Quem conhece a minha pequenininha sabe, e quem convive com a gente sabe mais ainda, que é o seguinte: eu ouvi essa história uma vez e isso martela na minha mente todos os dias. Tinha um pai que botava o filhinho para dormir todas as noites. Todas as noites, sem falhar, ele levava o filho para a cama, 5 aninhos, 6 aninhos, e ele falava dentro da linguagem do filho o que o filho era para ele. E aí ele falava: você é um herói, você é forte, você é determinado, você é criativo, você é gentil com as pessoas, meu filho. E toda noite ele falava isso para o filho na hora de dormir, que ele dizia que o filho precisa crescer sabendo a força que ele era. E um dia esse pai chegou atrasado do trabalho e não conseguiu botar o menino para dormir. Então não teve as frases, né? E aí o pai foi dormir, dada a hora o filho acordou e bateu na porta do quarto do pai e falou: pai, hoje você não me disse quem eu sou. Aí o pai pega o menino e repete para ele: você é forte, você é determinado, você é criativo, você é um herói. E aí eu queria fazer um convite para vocês hoje. Já que a gente não é mais criança, a gente precisa saber quem somos nós. Não vai ser mais o papai nem a mamãe que vai dizer, não vai ser o marido, a amiga, não vai ser ninguém que vai dizer. Pelo contrário, a gente costuma até ouvir coisas que nós não somos das pessoas próximas. Então eu quero que vocês escrevam nessa folha de vocês, como se vocês estivessem olhando para vocês, com 5 aninhos. Tenta lembrar de você com 5 aninhos ou lembrar de uma foto sua. Você vai olhar para você e você vai falar o que você é. Você é forte. Você é imparável. Você é criativa, você é gentil, você é amada. Escrevam o que vocês diriam para vocês se vocês estivessem com 5 aninhos colocando vocês para dormir. As que são mamãe, não é escrever para a filha, é escrever para vocês. O que vocês são? Você é inteligente. Você tem bossa. Eu tive um paciente que falava: Andréia, eu tenho bossa. Então, você tem bossa. Escrevam quem é você. Eu sou invencível. Eu ganho todos os jogos que eu entrar para ganhar. Eu sou imparável. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Escrevam quem são vocês. E eu vou convidar vocês para, durante 21 dias, lerem essas frases de quem são vocês, lerem essas palavras todas as noites, como se vocês estivessem colocando vocês para dormir.
Deixa do lado da cabeceira. Lembra? Bota no despertador do celular essas frases. Vocês agora precisam definir quem são vocês. Ninguém mais vai fazer isso. E se alguém fizer, pode estar bem enganado. Samara, você ainda está aqui? Você desligou a sua câmera. A Josi saiu da câmera, mas imagino que ela está aí. Tô por aqui, amiga. Tô aqui. Tá dando mamar, eu imaginei. É porque a luz ainda está incomodando o meu olho, por isso que eu desliguei. Tá bom, não tem problema. Mas está aí, é o que importa. Ok, minha gente. E aí, como é escrever quem somos nós? É tão divertido, né? Eu adoro. Eu falo para a Olivia todo dia. É libertador. É assim que a gente encerra ciclo e libera o passado. Porque a gente não precisa mais ouvir nada do que foi. A gente pode ser alguém hoje. E se eu acho que eu até nem estou tão forte assim, eu posso repetir até me tornar. A Olivia adormece quase todas as noites com aquela música Unstoppable, da Cia. E ela pede, mamãe, bota Cia. Vai entender. E eu boto Cia e eu falo para ela, you are unstoppable. E eu... Que maravilhoso. Bom, se chegamos aqui à nossa promessa de 1 hora, nem parece, fizemos tanta coisa que parece que foi muito mais ou muito menos, né? Passou rapidinho para mim, pelo menos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser trazer alguma questão aqui, eu estou à disposição para a gente tentar melhorar e ser uma contribuição para isso. Não vou conseguir fazer com todos, porque senão a gente vai ficar bastante tempo. Mas se alguém quiser, levanta a mãozinha aí. Isso, e aí eu vou abrir aqui a fila para vocês, colocando na fila aí quem quiser. Vai levantando a mão e vai entrando aqui na fila. Bianca levantou a mão primeiro, isso. Vai aparecer aqui e aí a gente vai... Tranquilo, Vânia? Vai lá, querida. Tá feito. Eu só queria agradecer, o momento foi muito legal, assim, foi bem forte, e desejar um ano novo, assim, abundante para todos, de muita saúde, muita paz. Que seja assim para todos nós. Se alguém também precisar sair, tá tranquilo. Já Gratidão, pessoal. Encerramos aqui esse campo.